A Ferrari enfrentou mais um fim de semana desafiador em Miami, com os dois pilotos demonstrando extrema insatisfação com as ordens de equipe que receberam. A falta de comunicação foi mais uma vez evidente, e Lewis Hamilton foi o piloto mais incomodado com a situação, já que ela não foi nem de longe uma cópia do que ele havia feito por Charles Leclerc, na China. Mas será que isso revela a verdadeira face da Ferrari? E, mais importante ainda, como eles podem se recuperar dessa fase negativa? Não há dúvidas de que Hamilton deixará o Grande Prêmio de Miami como um dos pilotos mais insatisfeitos, considerando que ele conquistou um pódio na corrida sprint, mas não conseguiu competir com ninguém na corrida principal. Sim, ele subiu 4 posições em relação ao seu ponto de largada. Mas a conversa com seu engenheiro de corrida e as ordens entre ele e Leclerc dizem tudo o que precisa ser dito sobre esse assunto. Após seus primeiros trechos na prova, Hamilton se viu atrás de Leclerc, que estava com pneus médios muito mais novos e aderentes, em comparação aos pneus duros que o monegasco usava na segunda parte da corrida. Isso era um claro sinal de que ele deveria deixar Hamilton passar para que o britânico pudesse perseguir Antelli à frente e tentar roubar a sexta posição. Afinal, naquele momento da prova, a Ferrari ainda estava se defendendo de Sargent com a Williams, que quase tirou a 8ª colocação de Hamilton no final. Diante disso, contra quem exatamente a Ferrari estava tentando se defender? Um time que deveria estar brigando na frente agora está perdendo para os 2 pilotos da Mercedes e também para uma Williams. Isso definitivamente não vai funcionar a longo prazo. E as mensagens de rádio escancararam isso. Durante a corrida, Hamilton disse que estava destruindo seus pneus, gastando-os de forma irracional ao seguir de perto o ar sujo do carro de Leclerc. No entanto, parece que o monegasco não tinha noção de que Sargent estava tão próximo atrás. Caso contrário, ele teria deixado Hamilton passar mais cedo. Após a troca tardia de posições, Hamilton comentou: "Isso não é trabalho em equipe. É só o que eu vou dizer." Quando ele começou a mencionar o que fez na China, Adami tentou tranquilizá-lo, dizendo que a troca de posições também aconteceria ali em Miami. Em resposta, Hamilton respondeu sarcasticamente: "Toma um chá enquanto isso." Vamos lá. Ele estava claramente furioso, especialmente considerando que, após isso, ele não conseguiu avançar sobre Antelli e ainda foi forçado a devolver a posição. Provavelmente, esse foi o ponto que mais irritou Hamilton. No mesmo lugar, onde ele teve a chance de perseguir Antelli, na curva 17, ele teve que admitir a derrota e recuar. Mesmo antes disso, Leclerc já havia dito que Hamilton estava lento e com dificuldades por causa do ar sujo vindo do carro do britânico, o que sugeria que Hamilton não tinha ritmo suficiente para alcançar a Mercedes, independentemente do composto de pneus ser mais rápido. É por isso que o heptacampeão mundial ficou extremamente frustrado com o tempo que a Ferrari levou para tomar uma decisão, já que ele desperdiçou boa parte de seus pneus correndo atrás do carro de Leclerc. O comentário mais sarcástico, no entanto, veio após Hamilton cair para a 8ª posição, quando Adami informou que Sainz estava a 1,4 segundos atrás. Lewis respondeu: "Você quer que eu deixe ele passar também?" Mas, segundo o próprio Hamilton, a situação não era tão crítica quanto parecia. Mesmo assim, Vasseur foi confrontá-lo pelas mensagens no rádio, que fizeram a equipe parecer um bando de amadores. Lewis, no entanto, insistiu que tudo poderia ter terminado muito pior para ele. Ao elaborar mais sobre a corrida, Hamilton disse: "Bem, primeiro de tudo, eu realmente curti a corrida. Acho que esse fim de semana, mesmo não tendo o desempenho que queríamos, eu me senti melhor de forma geral. Nem era raiva. Não foi uma explosão de palavrões ou algo assim. Foi mais um: tomem uma decisão. Vocês estão sentados aí com todas as informações à frente. Decidam logo." Era assim que eu estava. Estávamos em pânico tentando manter o carro na pista e computando tudo rapidamente. Ainda assim, a Ferrari acabou em uma situação até cômica, já que, em certo ponto, disseram a Lewis que queriam que ele permanecesse dentro da zona de DRS, o que não fazia o menor sentido.
Se ele fosse manter essa distância sem tentar ultrapassar seu companheiro, então isso significava que eles estavam tentando proteger a posição contra Sainz, que oferecia perigo em um carro visivelmente inferior. Vale ressaltar que, em uma situação similar como a de Miami, Hamilton deixou Leclerc passar sem pensar duas vezes. O heptacampeão refletiu sobre sua atitude na China e o que motivou sua indignação durante a corrida em Miami, ao afirmar: "Vocês viram como minha mente funciona na China. Eu estava claramente segurando o outro carro. É óbvio que eu não queria perder a posição, mas se isso significava que o time iria mais longe, eu queria isso para a equipe. Por isso decidi deixar o Charles passar na China. Hoje, eu estava em outra estratégia, com pneus muito mais rápidos. Charles estava com dificuldades e demorou muito para todo mundo perceber isso. E aí, já era tarde demais. Vamos conversar sobre isso. É só uma corrida." Até o próprio Leclerc foi firme ao afirmar que, se estivesse na posição de Hamilton, teria pedido a troca de posições sem hesitar, pois era a coisa mais justa a se fazer naquele momento. Gostemos ou não, a Ferrari errou feio na estratégia, e isso pode gerar desconforto na próxima reunião de equipe. Isso provavelmente vai provocar várias conversas entre Vasseur e Hamilton ao longo da temporada. Não há dúvida quanto a isso. O primeiro pacote de atualizações está programado para daqui a 2 semanas em Imola, e se isso não funcionar de forma alguma, podemos esperar declarações complicadas a caminho de 2025. De acordo com Vasseur, as reações da Ferrari foram no tempo certo, apesar dos comentários negativos de Lewis. Ao falar sobre isso, ele declarou: "Não demoramos tanto para tomar a decisão. Foi uma volta e meia ou algo assim. E quando temos 2 carros em estratégias diferentes, a primeira coisa que eu preciso entender é se é mais rápido ficar atrás, por causa do DRS ou não. Levou uma volta. Isso significa que levou 1 minuto e 30 segundos para entender. Tive uma conversa com o Lewis e entendo perfeitamente as frustrações. Eles são campeões, querem vencer corridas. Estamos pedindo que eles priorizem o time. Não é fácil. Nunca é. Bem, se agora já é difícil, imagine quando a Ferrari finalmente acertar a mão e começar a brigar por vitórias e pódios. A situação certamente vai sair do controle. E quer a gente goste ou não, Hamilton vai enfrentar muita dor de cabeça para entender as táticas da Ferrari. Mas isso é algo que ele deveria ter previsto antes de vir para essa equipe. Leclerc e Sainz sempre foram mais incisivos. A situação nem sempre favoreceu os dois, e frequentemente eram eles mesmos que determinavam sua estratégia. Só para lembrar, durante a corrida sprint, foi o próprio Hamilton que decidiu antecipar a troca para pneus lisos, e isso lhe garantiu o pódio e pontos valiosos no campeonato de pilotos. Houve uma conversa entre Vasseur e Hamilton, como confirmou o chefe da Ferrari, e ao falar sobre isso com mais detalhes, o britânico afirmou que tudo poderia ter sido muito pior do que vimos e do que a equipe poderia imaginar. Ele ainda disse: "Fred foi até meu quarto. Coloquei a mão no ombro dele e disse: 'Cara, se acalma. Não seja tão sensível. Eu poderia ter dito coisas bem piores no rádio. Você precisa entender que a gente está sob muita pressão dentro do carro. Você nunca vai ouvir mensagens calmas durante o calor da batalha. Ainda tenho fogo no sangue. Senti ele vindo com força lá dentro. Não vou me desculpar por ser um competidor. Não vou me desculpar por ainda querer vencer. Sei que todo mundo da equipe também quer. E eu realmente acredito que, quando resolvermos alguns dos problemas que temos com o carro, voltaremos a brigar com a Mercedes e com os touros." Repare como Hamilton escolheu bem as palavras e nem mencionou a McLaren. Isso não deveria ser tão surpreendente. Afinal, a Ferrari começou a temporada muito abaixo das expectativas iniciais e, gostemos ou não, eles estão longe demais de um pacote competitivo em todos os aspectos. Isso pode forçar a equipe a ser uma das primeiras a focar em 2026 e na nova era de regulamentos, algo que Vasseur chamou de projeto revolucionário para a escuderia. Até agora, os concorrentes com maiores chances de vencer tudo por pura dominância são a Mercedes, por causa de sua supremacia em motores, e do histórico de domínio
em 2014, quando tudo dependia muito do desempenho da unidade de potência. Com tudo isso em mente, o que você achou das recentes falhas da Ferrari? E mais importante, você acha que Hamilton vai saber lidar com isso da melhor forma possível quando os riscos forem ainda maiores? Deixe sua opinião nos comentários. E depois disso, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.